Uma questão interessante que se pode pensar quando se fala em se preparar para a mudança é o fato de que para isso a pessoa tem que sair da zona de conforto. Isso é mais fácil de dizer do que de fazer. Como é que a gente pode sair da zona de conforto? A primeira questão que tem que se colocar é a seguinte: a pessoa que está na zona de conforto não acha que está na zona de conforto, porque ela está absolutamente confortável. Então, por que ela vai sair da zona de conforto? Então, o primeiro passo para sair da zona de conforto é se dar conta que está na zona de conforto. E como é que alguém se dá conta que está na zona de conforto? Porque alguém, em geral, sinaliza: escuta, tu está repetindo o mesmo há horas, tu não está inovando, tu está chato, tu está insuportável, tu está ficando velho. Vejam bem, não velho como um substantivo, mas como um adjetivo. Então, a pessoa pode ter um insight, pode se dar conta que alguma coisa nela e na sua maneira de ensinar ou de se relacionar está dentro da zona de conforto. A outra maneira é através de um conflito, porque na primeira é um pouco mais civilizada. Alguém diz: olha, dá uma olhada em ti mesmo. Mas a segunda é violenta, ela entra em confronto com os alunos, com colegas, produz-se uma coisa assim violenta, uma crise, e a partir daí ou a pessoa se aferra à sua zona de conforto, ao conhecido, ao antigo, ou ela tenta a mudança. Então, a terceira forma me parece que é acompanhar os movimentos do mundo, ou, como o filme Escola Mundo diz, se dar conta que o mundo e a escola são uma unidade indissociável. E é preciso que nós estejamos atentos ao mundo e tenhamos o que o Carlos Drummond chamava o sentimento do mundo. Nós estamos num mundo em transformação. As comunicações estão em transformação, as relações humanas estão em transformação e a relação com os alunos está em transformação. Esses tempos eu ouvi uma história de uma escola que faz parte do Cinep, em que um grupo de alunos começou a questionar diretamente um professor por uma determinada atitude que ele tinha tomado politicamente. E o professor fez o quê? Ouviu atentamente, disse que a pergunta era pertinente e tentou dar a sua explicação sem querer convencer o aluno, mas apenas mostrando que existem formas diferentes de pensar. Então eu penso que sair da zona de conforto é desconfortável, mas também é muito oportuna, necessária e acaba sendo muito mais confortável. Bom, uma outra questão que se pode pensar é que nesse processo de ousadia, de mudar, pode acontecer que algumas pessoas aparentemente mudam, mas cometem os mesmos erros anteriores. Então, ao ouvir essa questão, me ocorreu a cena de um famoso romance italiano do Lampedusa, chamado O Leopardo e o Gattopardo, em que um dos personagens, numa situação de transição em que a aristocracia tinha que ceder lugar para a pequena burguesia, ele concede uma série de coisas em que ele aparentemente estava abrindo mão dos seus direitos, e ele diz essa frase fantástica: é preciso que tudo mude para que tudo continue rigorosamente igual. Então, aqui nós podemos pensar em dois tipos de ousadia para a mudança. Uma é a mudança nas aparências, uma é a mudança nas roupagens, uma é a mudança pro forma, para inglês ver, como se dizia antigamente, e a outra é a mudança profunda, que vai sair de conflitos, de confrontos e de desacomodação. Por que algumas pessoas, aparentemente tendo mudado, repetem os mesmos erros? Porque elas continuam iguais, porque elas não passaram por um processo de reflexão, de introspecção, de discussão, de amadurecimento
consigo mesmas e com seus pares e não assumiram uma nova postura, uma nova roupagem. E é muito importante, de repente me ocorreu que para os analistas, um dos elementos mais importantes do funcionamento humano são os sonhos. E às vezes, nos sonhos, nós revelamos o que se passa no nosso inconsciente. Tem pessoas que fizeram uma mudança aparentemente radical e têm sonhos que mostram exatamente a mesma coisa que faziam antes. Então, eu acho que também temos que admitir que é muito difícil mudar. Não é uma coisa natural, não é uma coisa humana, não é? A tendência humana é essa, é a conservação, é a manutenção, é a compulsão à repetição. Pode-se pensar que a ousadia para mudar poderia ser comparada, exagerando um pouco, a um duplo salto mortal no escuro e de costas, sem saber se tem rede embaixo. Essa é uma visão meio dramática, mas de qualquer maneira a ousadia para mudar é um estímulo muito grande. E a gente tem que ver também quais são os limites e quais são os cuidados que nós devemos ter nessa ousadia para mudar. Portanto, a ousadia para a mudança tem que vir acompanhada de um certo cuidado, não pode ser brusca, não pode ser súbita, não pode ser uma revolução, a gente sabe como é que as revoluções terminam, tem que respeitar também a tradição, tem que respeitar também o conhecido e tem que ser feita num jogo dialético de avanços e de recuos. Quem sabe, como aconteceu, por exemplo, está acontecendo na Rússia, pegar 10% das escolas e experimentar mudanças. E depois ver que essas pessoas poderão ser multiplicadoras. Mas, de qualquer maneira, é um processo conjunto de inovação e respeito à tradição, de avanços e recuos cautelosos, não para manter o que já estava, não para se dominar pela compulsão à repetição, mas para estar conectado com a realidade. E como se sabe muito bem da ciência, a natureza não faz saltos, ela evolui através de sucessivos passos. Portanto, eu acho que desse equilíbrio entre inovação, criação, ousadia, cautela, respeito ao que já se sabe, sabe-se que existem escolas centenárias, continuam sendo procuradas, desse conjunto vai se criar a escola do futuro.